Olá, hoje vamos aprender sobre mistura de soluções de solutos diferentes com e sem ocorrência de reação. Fala pessoal, tudo jóia? Vamos dar sequência então com o nosso estudo das soluções, beleza? Nossa última aula a gente falou em relação à diluição de soluções, falamos em relação à mistura de soluções de solutos iguais, lembra disso, beleza? Agora a gente vai falar de mistura de soluções de solutos diferentes, onde eu posso trabalhar com duas possibilidades. Eu posso ter solutos diferentes que reagem entre si e eu posso ter solutos diferentes que não reagem entre si. A gente vai trabalhar com cada um desses dois casos. Vamos começar com a mistura de soluções de solutos diferentes sem ocorrência de reação química nesses sistemas. Tudo bem? Olha só, para a gente começar a falar daqui, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo. Quando você vai trabalhar com solutos diferentes e você vai misturar essas soluções, a solução resultante ela é agora uma solução formada por dois solutos distintos, né? Esses dois solutos distintos, cada um tem uma concentração específica. Quando você faz a mistura de duas soluções de solutos diferentes, você não vai trabalhar com uma concentração só. Você vai trabalhar com uma concentração para um e uma concentração para o outro. Por exemplo, você fez uma mistura de água com açúcar e fez uma mistura de água com sal. Duas soluções, solutos diferentes. Você vai agora mistura os dois, certo? Quando você fez essa mistura dos dois, você tem agora uma concentração do sistema? Não. Você tem agora uma nova concentração para o sal e uma nova concentração para o açúcar, nesse nosso exemplo, né? Então, se você pensar que cada um desses dois tem uma concentração diferente agora, o que mudou para eles? Mudou a quantidade de sal e a quantidade de açúcar quando você misturou um no outro? Não, não mudou. Só muda o volume. Só muda o volume, porque você está adicionando o volume de um no outro. Então pare e pensa comigo. Se só mudou o volume, a interpretação que eu tenho é a mesma do que estava acontecendo na diluição. Verdade, a mesma. Inclusive, a gente vai trabalhar falando que para mistura de soluções de solutos diferentes sem reação química, a formulazinha que a gente vai usar é concentração e volume igual a concentração e volume iniciais e finais do meu sistema. Beleza? Vou aplicar essa formulazinha como se estivesse interpretando uma diluição apenas. Na verdade, a mistura de solução é o que está acontecendo, tá bem? Então vamos ver uma primeira questão a respeito disso. Nós vamos fazer duas questões nessa parte de mistura de soluções, tá joia? Vamos lá então. Primeira questão está falando assim, acompanha comigo ali. Misturamos 300 ml de uma solução aquosa de LiOH a 0,5 mol por litro com 150 ml de solução aquosa de KCNO a 3 mols por litro. Qual é a molaridade da solução final em relação aos dois solutos? Então olha bem, ele me deu dados referentes a uma solução de hidróxido de lítio, me deu dados referentes a uma solução de cianato de potássio, né? E ele quer saber quais as concentrações finais desses dois sais quando eu terminar, quando eu misturar os dois, tá? Então vamos ver o que está acontecendo. O que ele me falou sobre cada um deles? Ele falou do hidróxido de lítio, LiOH, que eu tenho uma concentração inicial de 0,5 mols por litro e que isso está num volume inicial de 300 ml. Beleza. Aí ele me deu também algumas informações sobre o cianato de potássio, KCNO. Ele me falou que a concentração inicial desse cara é de 3 mols por litro e que o volume inicial desse cara é de 150 ml. Quando eu misturar os dois, o que vai acontecer com eles? O volume final do hidróxido de lítio vai ser os 300 ml dele mais os 150 ml da outra solução. Então eu vou passar a ter 450 ml. Mesma coisa acontece para o KCNO. O volume final dele agora é os 150 mais os 300. Então eu tenho também 450 ml de volume final para ele. Beleza, olha as informações que eu tenho, as informações que eu preciso. Eu já tenho concentração inicial, volume final. Quero saber a concentração final para o hidróxido de lítio.
Eu já tenho todas as informações também para o cianato de potássio, quero saber sua concentração final. Agora eu calculo cada uma delas. Vamos ver como é que vai ficar isso então? Primeiro, o hidróxido de lítio. Vamos fazer ele primeiro. Vamos lá. Hidróxido de lítio, concentração inicial, volume inicial, concentração final e volume final. Concentração inicial, 0,5. Volume inicial, 300. Igual concentração final, estou procurando, volume inicial, final, 450. Então eu tenho que a concentração final é igual a 0,5 vezes 300, 150, sobre 450, eu cheguei na concentração final do hidróxido de lítio, igual a 0,33 mols por litro. Beleza? Fiz então a do primeiro, do 0,33 mols por litro. Vamos anotar ela aqui. 0,33 mols por litro. Agora eu vou calcular do outro. Joinha? Vamos ver como é que vai ficar. Agora, para o cianato de potássio, KCNO, eu vou falar CI, VI, CF, VF. Concentração inicial dele é 3, o volume inicial dele é 150. Concentração final dele a gente está procurando e o volume final dele 450. Então eu tenho que a concentração final é igual a 450 sobre 450. Eu tenho uma concentração final para o KCNO de 1 mol por litro. Beleza? Achamos também esse valor, vamos anotar para cá. Olha lá, 1 mol por litro. Tranquilo? Resolução desse primeiro? Alguma dúvida? Se tiver, manda para mim, tá bem? Vamos ver o segundo caso então, como que a gente pode continuar aplicando essa fórmula. Vamos lá. Vamos lá então, nosso segundo exercício. Acompanhe comigo. A 2 litros de solução aquosa de sacarose de concentração de 50 gramas por litro, foi adicionado 6 litros de concentração 2 mol por litro de solução aquosa de cloreto de sódio. Qual a concentração do sal e do açúcar, respectivamente, na solução? Então, ó, ele quer saber qual a concentração do sal, que é o cloreto de sódio, NaCl. Nem vai fazer falta essa fórmula não, só para a gente praticar. E da sacarose. C12H22O11. Também mesma coisa, não vai fazer falta, só para a gente praticar, tá bom? Beleza. Vamos lá com as informações que ele deu para a gente. Sobre o sal, ele quer saber a concentração final após a mistura. Beleza, fácil para a gente. Concentração inicial, volume inicial. Concentração final, volume final. Ok? Concentração inicial do meu sal que ele deu é de 50 gramas por litro. O volume inicial do sal é de 2 litros. Concentração final ele está pedindo. O volume final é a soma dos dois volumes. Se eu tenho 2 litros desse com 6 litros daquele, 8 litros de volume final. Então eu tenho uma concentração final igual a 100 sobre 8. Eu tenho uma concentração final para o meu sal de 12,5 gramas por litro. Olha um detalhe interessante. Cada um dos dois solutos ele deu com uma concentração diferente. O primeiro em grama por litro, o segundo em mol por litro. Tem problema? Nenhum. Eu vou trabalhar com eles independentemente. Se eu não vou relacionar a concentração de um ao outro, eu posso trabalhar com concentrações em unidades diferentes sem problema nenhum. Beleza? Vamos ver o segundo caso. Agora, em relação à sacarose. A sacarose, ele falou pra gente da concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Ele quer a concentração final após a mistura também. E ele falou que a concentração inicial aqui é de 2 mols por litro. O volume inicial agora é de 6 litros. A concentração final a gente está procurando o volume final de 8 litros. Então eu tenho uma concentração final igual a 12 sobre 8. Eu tenho uma concentração final igual a 1,5 mols por litro. Olha lá. Como eu estou trabalhando independentemente para cada concentração, eu posso muito bem usar unidades diferentes para elas sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Então, em relação às misturas de soluções sem ocorrência de reação, essa é a forma que nós vamos trabalhar, ok? Agora vamos ver situações com ocorrência de reação, tá bem? Vamos ver.
Olha só, agora a gente vai falar das misturas com ocorrência de reação, beleza? Que também é chamado de titulação, tá joia? A titulação, nós vamos precisar lembrar bastante da estequiometria, tá? Não tem uma fórmula para a gente poder aplicar. Até tem alguns exercícios que podem ser resolvidos com a mesma formulinha da diluição e da mistura de soluções de solutos diferentes sem ocorrência de reação. Tem alguns exercícios que dá para usar, mas não é uma regra geral não, tá? Então eu prefiro trabalhar com vocês com um método que vai funcionar para qualquer tipo de questão dentro dessa área, que é interpretativo, tá? A gente não vai usar a fórmula de diluição, não vai usar a fórmula de mistura de soluções, a gente vai usar a estequiometria e proporcionalidades. É bastante importante você estar bastante atento na interpretação do seu enunciado para você extrair os dados corretinho, tudo bem? Então vamos ver como que isso vai funcionar em questões, em exercícios práticos, tá? Vamos lá. O primeiro exercício fala assim: uma solução de 0,252 gramas de ácido nítrico é titulada com uma solução de NaOH a 0,25 mols por litro. Quantos ml de solução básica são necessárias para neutralizar completamente o ácido? Então olha só. Ele me deu uma quantidade de ácido, me falou do tanto de base que vai reagir com ela. O que você vai fazer? Questões assim, extrai os dados, primeiro de tudo, ok? Então, vamos lá. Ele falou para mim que o ácido utilizado é o HNO3, o ácido nítrico. E ele me dá uma massa de 63 gramas por mol. A respeito desse ácido, ele fala que a gente tem uma massa de amostra de 0,252 gramas, tá? M1, porque ele é o soluto da minha primeira solução. Ele não me deu, mas eu consigo descobrir, a partir dessa massa e da massa molar, o número de mols de ácido que eu tenho aqui. Eu vou precisar disso lá na frente, então eu já vou calcular. O número de mols aqui, ele é a massa de amostra sobre a massa molar, beleza? Eu tenho esses dois dados. A massa de amostra 0,252, a massa molar 63. Isso vai dar para a gente o número de mols igual a 0,004 mols. Esse é o tanto de mol que eu tenho do ácido nítrico, tudo bem? Vamos ver agora, em relação a NaOH, a base, o que ele deu para a gente. Vamos lá. A minha base, NaOH, ele fornece para a gente apenas a informação da concentração dela. Ele fala que a concentração molar dessa base é de 0,25 mols por litro. E ele pergunta para a gente o volume dessa base que é necessário para titular completamente esse ácido, tá? Para eu achar esse volume, eu vou precisar conhecer um número de mols aqui, tá joia? Como que eu vou descobrir o número de mols dessa base? Pensa comigo, é uma titulação com reação, então eu preciso da reação química que está acontecendo. Aqui a gente está vendo uma neutralização ácido e base, então eu preciso montar essa equação de neutralização. Eu vou falar aqui, HNO3 mais NaOH forma o NaNO3 mais H2O. Uma neutralização ácido-base. Toda neutralização ácido-base forma sal e água. Beleza? Essa minha reação, ela tem todos os membros, reagentes e produtos, todo mundo, na proporção de 1 para 1. Então eu posso dizer a respeito dos ácidos e da base, a respeito do ácido e da base que me interessa, que eu tenho 1 mol dele reagindo com 1 mol dele. 1 mol de ácido reage com 1 mol de base. Ok. Se eu estou usando 0,004 mol de ácido, 0,004 mol de ácido, quanto de base que eu vou precisar? 0,004. A proporção tem que ser mantida. Se é de 1 para 1, é de 0,004 para 0,004. Ok? Olha só. Se eu já sei quantos mols que eu vou precisar da base, agora ficou fácil. Agora eu calculo o volume. Porque a concentração molar é igual ao número de mols de soluto sobre o volume.
Eu sei que a concentração é de 0,25, o número de mols é de 0,004 e o volume a gente está procurando. Então o volume dessa base é igual a 0,004 sobre 0,25. Então a gente tem um volume de 0,016 litros. Ok? A gente tem um volume então de 16 ml para essa base. Tá joia? Tranquilo esse primeiro caso? É um pouco trabalhoso, eu sei disso, tá? A gente precisa tomar muito cuidado na relação da estequiometria da equação. Tem que montar muito certinho, trabalhar com os coeficientes de balanceamento corretos, tá bem? Ok, então esse primeiro exemplo, vamos ver um segundo caso, tá joia? Vamos lá. Vamos ver como é que vai funcionar esse segundo exemplo, um pouquinho diferente, uma análise um pouquinho maior para a gente fazer, tá bom? Vamos lá, acompanha ali comigo. Uma remessa de soda cáustica de 40 gramas por mol está sob suspeita de ser adulterada. Dispondo de uma amostra de 0,5 gramas, foi preparada uma solução aquosa de 50 ml. Essa solução foi titulada, sendo consumidos 20 ml de uma solução de 0,25 mol por litro de ácido sulfúrico H2SO4. Determine a porcentagem de impurezas existentes na soda cáustica, NaOH, admitindo que não ocorra reação entre os ácidos e as impurezas. Vamos lá, olha só. Ele quer saber então quanto de impureza que tem na soda cáustica analisada. Para isso ele faz um teste. Ele reage à soda, ele reage 5 ml daquela soda cáustica com uma certa quantidade de ácido sulfúrico. Antes de fazer os cálculos, entende o que está acontecendo, tá? Ele está neutralizando a base. O tanto de ácido que foi consumido determina o quanto de base que eu tenho no sistema. Se eu sei o tanto de base que eu tenho no sistema, eu identifico se ela está pura ou se ela tem alguma contaminação. E se tiver, quanto de contaminação que ela tem, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, extrair as informações do meu enunciado. Vamos tirar todas as informações que ele me dá sobre o NaOH, que é a nossa base. Primeiro, ele fala que esse cara tem uma massa molar de 40 gramas por mol. Ok? Aí ele fala que você está usando uma massa de amostra de 5 gramas. Tá? Com essa massa de amostra de 5 gramas, dá para achar o número de mols. O número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Se a massa de amostra é de 5 gramas, a massa molar é de 40 gramas, o número de mols dessa base é de 0,0125 mols. Show, beleza. Ele fala que isso foi diluído num volume de 50 ml. Beleza. A partir de agora, vamos extrair os dados do ácido sulfúrico, H2SO4. Tudo que eu tiver dele. H2SO4, tá? Ele fala que a gente vai usar 20 ml desse ácido, né? E ele fala que ele tem uma concentração de 0,25 mols por litro. Beleza. Se eu conheço volume e concentração, eu identifico o número de mols de ácido que foi usado, né? Eu vou falar que o número de mols é igual a concentração vezes o volume, então o número de mols é igual a 0,25 vezes 0,02, eu tenho o número de mols igual a 0,005. Beleza. Já sei quantos mols de ácido foram consumidos. Se eu conheço o número de mols de ácidos que foi consumido, eu consigo deduzir o número de mols de base que foi neutralizada. Para isso, eu preciso da equação. Vamos montar a equação. NaOH mais H2SO4 forma Na2SO4 mais H2O. Você precisa saber que são dois hidrogênios, esse SO4 é menos 2, então ele vai precisar de 2 sódios, porque cada sódio é mais 1, tá? Feito a reação, eu preciso balancear ela. O balanceamento de equações de neutralização, você sempre vai começar determinando 1 para o sal formado. Sempre, é regra. Toda neutralização você vai balancear desse método, tá? A partir daí você acerta os demais. Precisei de 2 sódios,
Então eu vou precisar de duas bases, precisei de um sulfato só. Então eu vou precisar de um ácido sulfúrico só. Tenho 2 hidrogênios aqui com 2 hidrogênios aqui. Preciso de 2 águas para inteirar os 4 hidrogênios. Beleza. Feito o balanceamento, a gente consegue agora analisar a proporção estequiométrica deles, né? A gente pode dizer que 2 mols de base reage com 1 mol de ácido. O ácido, na verdade, está sendo consumido 0,005 mols dele. Quanto de base que eu preciso consumir então, né? Isso aqui, ó, esse tanto de ácido consegue neutralizar para a gente 0,01 mol de base de NaOH. Olha como é que apareceu a impureza que a gente tinha no meu sistema, né? Eu, na verdade, só neutralizei 0,01 mol de NaOH. E a minha amostra, ela aparentava ter 0,0125 mol. O que eu vou pensar então? Faço agora. Eu tenho então 0,001 mol de NaOH, tá? Olha bem, esse tanto de ácido só consegue neutralizar 0,01 mol de NaOH, não o 0,0125 que a questão falou que eu estou usando. Então eu vou fazer o seguinte, 0,0125 mol de NaOH é o que eu teria neutralizado se eu tivesse 100% de pureza. Mas, como eu sei que eu tenho algumas impurezas que eu desconheço, eu só consegui neutralizar 0,01 mol desse cara. Quanto que eu tenho então? Isso aqui está me dizendo que eu tenho 80% do que foi neutralizado. Então, se eu tenho 80% do que foi neutralizado, 80% é a minha pureza. O que restou de impureza nesse sistema? 20%. Essa minha base NaOH, então, está contaminada com 20% de impurezas. Beleza? Letra D, a alternativa correta. Show? Pessoal, vimos então aí 4 casos de mistura de soluções e solutos diferentes, sem e com ocorrência de reação, tá bem? Eu vou deixar o enunciado dessas questões no comentário abaixo do vídeo, tá bom? Para vocês. E qualquer dúvida, vocês façam contato comigo, tá bem? Valeu para vocês, até a próxima. Um abraço.